O salão de baile de cristal do Hotel Rosewood brilhava com milhares de luzes. Cada lustre de cristal espalhava reflexos coloridos pelo salão, iluminando os rostos dos convidados, todos impecavelmente vestidos. Fiquei nas sombras, perto da entrada, observando tudo como se fosse uma peça de teatro surreal. Minha irmã, Olivia, deslizava pela multidão em seu luxuoso vestido de noiva, sorrindo com elegância enquanto recebia os parabéns. Nossos pais, George e Margaret Wilson, a seguiam de perto, como satélites orgulhosos. Seus rostos brilhavam com uma alegria que nunca demonstraram por mim. Assine aqui, senhorita Martinez, sussurrou a coordenadora do casamento, me entregando um tablet com a autorização de pagamento final do local. Segurei o sorriso ao ouvir o nome falso que usei para comprar a rede de hotéis Rosewood 3 anos atrás. Se ao menos soubessem que Helena Martinez, a misteriosa dona do hotel, era na verdade Helena Wilson, a filha que eles declararam morta há uma década. Assinei o documento e devolvi o tablet, ajustando a máscara elegante que cobria a parte superior do meu rosto. O tema do baile de máscaras foi ideia de Olivia, mas duvido que ela tenha percebido quanto isso serviu aos meus planos. Com todos escondidos atrás de suas máscaras, nem mesmo meus pais reconheceram a filha que apagaram da família. A cerimônia foi linda, murmurei para a coordenadora, minha voz carregando o leve sotaque espanhol que aperfeiçoei para minha personagem, Helena Martinez. Sua equipe fez um excelente trabalho. Ela sorriu com um elogio, sem imaginar que sou eu quem assina seus cheques. Senhorita Martinez, estamos muito honrados por você ter vindo pessoalmente supervisionar o casamento dos Wilson. Eles são uma das famílias mais importantes de Boston, como você deve saber. Eu sabia muito bem. Os Wilson faziam parte da aristocracia de Boston há gerações, com um império de transporte que existia desde os anos 1800. Esse legado de sucesso e perfeição era tudo para meus pais. Foi também por isso que se livrar de uma filha defeituosa foi tão fácil para eles. Meu erro? Recusar o casamento arranjado com o homem que eles escolheram para mim, um herdeiro de uma empresa rival de transporte. Na época, eu tinha 22 anos, recém-formada na escola de negócios, cheia de ideias para modernizar a empresa da família. Ousei sugerir que casamentos arranjados eram coisa do passado. Que talvez a indústria precisasse mais de inovação do que de alianças matrimoniais estratégicas. A discussão que se seguiu ainda me assombrava. A fúria do meu pai. A frieza decepcionada da minha mãe. E, no fim, o ultimato: casar com Jonathan Porter ou ser cortada da família para sempre. Eu escolhi a liberdade. Na manhã seguinte, esvaziei minha conta fiduciária os meros $50.000 que esqueceram de bloquear e desapareci. Passei o primeiro mês em um motel barato, estudando tudo sobre negócios modernos, transformação digital e capital de risco. Mudei minha aparência, adotei um novo sotaque e construí Helena Martinez do zero. O que eu não sabia, na época, era que meus pais lidaram com minha fuga da forma mais dramática possível. Em vez de admitir que eu os desafiei, disseram a todos que eu tinha morrido. Um acidente de barco na costa. Fizeram até um funeral, com caixão vazio e discursos emocionados sobre sua amada Alina, levada cedo demais. Descobri sobre minha própria morte 6 meses depois, quando tentei entrar em contato com minha irmã mais nova. O e-mail voltou, mas não antes que eu visse sua foto de perfil nas redes sociais, Olivia, vestida de preto, ao lado dos nossos pais no meu serviço memorial. Foi naquele momento que Helena Wilson morreu de verdade. E Helena Martinez nasceu. Senhorita Martinez? A voz da coordenadora me trouxe de volta ao presente. Você gostaria de se sentar para o jantar? Fiz que não com a cabeça e a segui até uma mesa no fundo do salão. Perto o suficiente para observar tudo, mas longe o bastante para manter meu disfarce. A ironia não passou despercebida. Eu paguei pelo casamento da minha irmã. E ainda possuía a mansão onde nossos pais moravam. Nos últimos 10 anos, comprei sistematicamente todas as propriedades que os Wilson frequentavam. Todos os hotéis onde costumavam se hospedar. E uma participação majoritária na maioria dos seus parceiros de negócios. Eles só não sabiam disso ainda. De repente, a voz do meu pai ecoou pelo salão, alto bastante para chegar até minha mesa. Atenção, por favor. A conversa entre os convidados cessou enquanto George Wilson erguia sua taça de champanhe. Ele ainda era imponente em seu smoking, o cabelo prateado brilhando sob os lustres.
O tempo tinha deixado marcas no seu rosto, mas sua presença continuava forte. Hoje é um dia de alegria, anunciou ele. Estamos aqui para celebrar o casamento da minha única filha, Olivia, com o amor da sua vida. Única filha. As palavras me atingiram como um soco. Mesmo depois de tantos anos, ainda doía. Mas também é um dia com um toque de saudade, ele continuou, sua voz carregada de uma emoção cuidadosamente ensaiada. Não posso deixar de pensar na nossa amada Helena, irmã de Olivia, que nos deixou cedo demais. Ela teria adorado estar aqui hoje. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço bordado, encenando o papel da mãe enlutada perfeitamente. Se ao menos soubessem que a filha que choravam estava a poucos metros de distância. E que, em uma única década, eu acumulei mais riqueza e poder do que a família Wilson conseguiu em 6 gerações. Um garçom se aproximou. Mais champanhe, senhorita? Aceitei a taça. Aproveitando para me recompor. Eu não estava ali para me vingar, ou pelo menos, foi o que eu dizia a mim mesma. Eu construí meu império com inovação genuína, transformando empresas em dificuldades em grandes potências. O fato de eu agora controlar a maior parte dos negócios da minha família era só uma coincidência. Uma pena sobre a filha mais velha dela. Sussurrou a mulher ao meu lado, claramente querendo compartilhar fofocas com a misteriosa dona do hotel. A pobre garota morreu em um acidente de barco. Dizem que ela estava bem perturbada antes de morrer, desafiando os pais, recusando um casamento brilhante. Alguns até falam que ela, você sabe. Ela fez um gesto vago com as mãos. Eu apertei um pouco mais a taça de champanhe. Claro que estavam insinuando que minha morte tinha sido um suicídio, encaixando isso na história da filha rebelde que não aguentava a pressão das expectativas. Era mais fácil do que admitir a verdade, eu escolhi a liberdade em vez do controle sufocante deles. O som do vidro tilintando chamou a atenção de todos. Olivia se levantou para fazer seu próprio discurso, com seu novo marido sorrindo ao lado dela. Minha irmãzinha se tornou uma mulher deslumbrante, embora sua beleza tivesse uma qualidade frágil, que me lembrava nossa mãe. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, ela começou, sua voz carregando o mesmo polonês que eu fui forçada a aprender, como meu pai sempre dizia. Este dia é perfeito em quase todos os sentidos. A única coisa que falta é minha querida irmã Helena. Tomei um gole devagar de champanhe, observando sua apresentação. Helena era mais do que minha irmã mais velha, ela era minha melhor amiga, minha protetora, meu exemplo. A voz de Olivia vacilou, como se fosse perfeito. Quando éramos pequenas, ela costumava me dizer que tudo era possível se você tivesse coragem de perseguir seus sonhos. Eu só queria que ela parasse com o drama. Eu só queria que ela visse que finalmente encontrei o meu sonho. A multidão murmurou com simpatia. Eu lutei contra a vontade de rir. Olivia tinha 12 anos quando eu saí, velho o suficiente para entender exatamente o que nossos pais tinham feito. Ela escolheu o lado deles, assumindo alegremente o papel de filha única perfeita, a irmã que supostamente era sua melhor amiga. Nem ligou para me avisar sobre minha morte iminente. Enquanto o jantar era servido, me vi estudando a mesa principal. Meus pais estavam lá, com Olivia e seu novo marido, junto com sua família igualmente rica. Pareciam retirados de uma revista de sociedade, perfeitamente arrumados, perfeitamente equilibrados, perfeitamente falsos. 10 anos atrás, a fachada perfeita deles me esmagava. Agora, eu via claramente, eram pessoas pequenas, desesperadas para segurar um poder ultrapassado, sem perceber que o mundo havia mudado ao redor deles. A indústria naval, que dominaram por gerações, estava se transformando, e eles não se adaptaram. Seu império estava desmoronando, sustentado apenas pelos investimentos secretos que eu fiz por meio de empresas de fachada. Senhorita Martinez? Um homem de terno caro se aproximou da minha mesa. Eu o reconheci como James Porter, meu quase sogro, embora ele estivesse bem mais velho. Espero que esteja aproveitando a noite. Ele disse. Fiquei surpreso e honrado quando soubemos que você viria pessoalmente. Sorri por trás da minha máscara. Eu faço questão de supervisionar eventos especiais nas minhas propriedades principais, Sr. Porter, especialmente para famílias tão importantes quanto a sua. Ele exclamou com um elogio. Sim, bem, os Wilson sempre foram os pilares da sociedade de Boston por gerações.
Embora eu deva admitir que os últimos anos têm sido desafiadores. Eu mantive a educação, mas sabia exatamente o quão desafiadora a situação estava para ambas as famílias. Minhas empresas haviam adquirido lentamente o controle das rotas de transporte principais deles, modernizando as operações e diminuindo suas margens de lucro. A indústria não é mais o que costumava ser, ele disse, suspirando pesadamente. Essas startups, essas empresas de logística moderna, elas estão mudando tudo. Porque, no mês passado, perdemos nosso maior cliente para uma novata chamada Fênix Maritime. Tentei não sorrir. A Fênix Maritime foi uma das minhas primeiras aquisições. Transformei uma transportadora local fracassada em uma potência digital de logística. O progresso pode ser difícil de lidar? Eu disse diplomaticamente. Ele zombou. No meu tempo, os negócios eram feitos com base em relacionamentos, em conexões familiares. Você sabia que meu filho ia se casar com a filha mais velha de George Wilson? Isso teria sido uma fusão e tanto, mas a garota tinha outros planos. Ele balançou a cabeça, como se lamentasse. Trágico. O que aconteceu com ela? No entanto, talvez fosse para melhor, dada a natureza rebelde dela. A taça de cristal em minha mão ameaçou quebrar sob meu aperto. Antes que eu pudesse responder, uma comoção na mesa principal chamou a atenção de todos. Minha mãe se levantou, de repente, balançando ligeiramente, aparentemente o champanhe havia fluído demais. Eu simplesmente devo dizer. Ela anunciou, sua voz carregando aquela precisão peculiar de quem está levemente bêbado, mas tentando parecer elegante. Quão maravilhoso é ver todos os nossos queridos amigos aqui, especialmente aqueles que nos apoiaram depois que perdemos nossa Helena. Eu fiquei sentada, imóvel, assistindo ao desastre acontecer, como um trem desgovernado. Um momento tão difícil. Ela continuou, enxugando os olhos. Tendo que dizer a todos que nossa filha... Bem, a vergonha de tudo isso. Mas nós preservamos o nome da família, não é, George? Demos a ela uma despedida adequada, mesmo que ela não merecesse. A voz do meu pai cortou as palavras dela, firme como uma lâmina de aço. Talvez você devesse se sentar. Mas o champanhe havia soltado algo na fachada perfeita da minha mãe. Oh! Querida, eu simplesmente devo dizer à senhorita Martinez que é uma honra tê-la aqui. Uma mulher tão bem-sucedida e autodidata, nada como nossa pobre Helena, que achava que poderia rejeitar suas obrigações familiares e ter sucesso sozinha. Ela riu, um som seco como o vidro quebrando. Como um Wilson poderia sobreviver sem conexões familiares? Ela nem durou um mês. Isso é o suficiente. Meu pai se levantou, o rosto corado de raiva. Margarete, você está fazendo uma cena. O salão de baile ficou em silêncio, com centenas de convidados assistindo, horrorizados, o colapso da minha mãe. Olivia estava escondendo o rosto nas mãos, com seu novo marido tentando, desajeitadamente, acalmá-la. Eu me levantei lentamente, minha cadeira arranhando no chão. O som do chão de mármore chamou a atenção da minha mãe, e ela se concentrou em mim com a intensidade de quem está realmente bêbada. Senhorita Martinez. Ela gritou. Você simplesmente tem que nos contar seu segredo. Como uma mulher sem sobrenome, sem nenhuma conexão, consegue construir um império? Minha filha, Mena, achava que poderia fazer o mesmo. Achava que era mais inteligente do que gerações de Wilson com seu senso de negócios, e agora ela é? O quê, mãe? As palavras saíram de minha boca antes que eu pudesse impedi-las, e meu sotaque cuidadosamente controlado escorregou. Minha mãe congelou, algo piscando em seu rosto, reconhecimento talvez, mas foi um momento rápido. Ela piscou para mim, como se estivesse confusa com a pergunta de um estranho. Meu pai a alcançou e segurou seu braço firmemente. Me desculpe pela minha esposa, ele disse suavemente, com a excitação do dia se misturando com as memórias. Por favor, todos aproveitem o jantar. Ele levou minha mãe para longe, provavelmente para ela dormir depois do champanhe, em um dos quartos de luxo do hotel, um hotel que eu possuía. Doce ironia, eu possuía aquele hotel, assim como a mansão onde eles ainda moravam e os interesses nas empresas que pensavam que ainda eram deles. Eu voltei a me sentar, as mãos tremendo levemente. Fiquei muito perto de me revelar, deixando a dor antiga quase destruir uma década inteira de planejamento cuidadoso.
A mulher idosa ao meu lado deu um tapinha no meu braço, com simpatia. Não ligue para eles, querida, ela disse. Famílias ricas como os Wilson não sabem lidar com mudanças. O mundo de hoje pertence a quem sabe se adaptar. Pessoas como você, feitas do zero, sempre pensando à frente. Ouvi dizer que sua rede de hotéis está se expandindo para transporte e logística, entre outras coisas. Murmurei, recuperando meu sotaque. Ela não tinha ideia de que minha rede de hotéis era só a ponta do iceberg. Através de várias empresas e holds, Alina Martinez controlava um império que valia bilhões, feito especialmente para destruir tudo que os Wilsons mais valorizavam. O resto do jantar passou em um borrão de conversas e observações rápidas. Eu assisti a minha irmã dançar com seu novo marido, meu pai tentando acalmar os convidados envergonhados, e minha mãe estava em algum lugar, desaparecida. Eles pareciam exatamente o que eram, relíquias de uma era que estava morrendo, tentando manter as aparências enquanto seu poder verdadeiro se dissipava. Quando finalmente me levantei para sair, o coordenador do casamento correu até mim. Senhorita Martinez, vai ficar a noite toda? Preparamos a suíte presidencial. Não, disse calmamente, observando meu pai liderar mais uma rodada de brindes. Acho que já vi drama familiar suficiente para uma noite. Ela riu nervosamente, claramente sem saber como responder ao meu tom seco. Eu entreguei a ela um envelope grosso, um presente de casamento para minha irmã, embora ela nunca soubesse de quem era realmente. Certifique-se de que a noiva e o noivo tenham tudo o que precisam, instrui. E envie um pouco de água e uma lanterna para o quarto da senhora Wilson. Ela vai precisar amanhã. Enquanto eu saía do Crystal Ballroom, ouvi a voz do meu pai pela última vez. Para a família, a coisa mais preciosa que temos. Eu não me virei. Helena Wilson estava morta, afinal, eles se certificaram disso. Mas Helena Martinez estava bem viva, e ela estava só começando. No carro, peguei meu telefone e disquei para minha assistente, Maya. Execute. A fase 2 é a hora de os Wilsons aprenderem exatamente com quem estão lidando. As próximas semanas mudariam tudo, mas isso é outra parte da história. Na manhã depois do casamento da Olivia, eu estava sentado no meu escritório na cobertura, com vista para o porto de Boston, observando os barcos da Wilson. Eles se arrastavam pela água como pequenos insetos obsoletos. A explosão de embriaguez da minha mãe acelerou meu plano, mas talvez tenha sido melhor. 10 anos de trabalho silencioso colocaram todas as peças no lugar, agora era hora de jogar o jogo. Os números estão na mesa. Na noite passada, Maya entrou com seu tablet, anunciando os resultados. Maya, minha assistente de 8 anos, era a única pessoa que sabia quem eu realmente era, Helena Martinez e Helena Wilson. O casamento dos Wilson e do Porter custou para eles pouco mais de $300 mil. Eles colocaram tudo no crédito. Assenti, sem surpresa. E a situação financeira deles agora está crítica. Maya abriu as planilhas detalhadas. As perdas trimestrais da Wilson Shipping chegaram a $12 milhões. Eles hipotecaram tudo o que têm, o que tecnicamente significa que hipotecaram tudo o que eu possuo, já que sou dona de todas as suas propriedades por meio de empresas de fachada. Eles estão 3 meses atrasados nos pagamentos para a Phoenix Maritime, o que significa que estão 3 meses atrasados nos pagamentos para mim. Eu terminei de ouvir e perguntei sobre a fusão com os Porters. A empresa de James Porter está em muito melhor situação. A fusão seria como amarrar 2 pedras e esperar que flutuem. Sorri, lembrando dos comentários condescendentes de James Porter no casamento. O homem que antes se achava digno de organizar o meu casamento agora estava afundando em dívidas. Sua empresa estava perdendo clientes para as minhas operações mais eficientes. Envie os avisos. Instruí que todos os principais clientes da Wilson fossem avisados. É hora da Phoenix Maritime aumentar suas taxas. Vamos ver quantos ainda vão continuar leais aos métodos de envio desatualizados, quando a logística moderna pode economizar milhões. Maya fez uma anotação, mas hesitou. Tem mais uma coisa. Seu pai convocou uma reunião de emergência do conselho da Wilson Shipping para amanhã de manhã. Finalmente, eu estava esperando por esse momento. Depois de orquestrar cuidadosamente cada movimento nos últimos 10 anos, prepare a papelada. Agora é a hora de Helena Martinez fazer sua primeira aparição pública na Wilson Shipping.
Você tem certeza? Maya perguntou, claramente preocupada. Uma vez que começamos, não tem volta. Eles enterraram sua filha, para dizer a verdade. Eu disse baixinho. Agora, eles vão aprender exatamente o que essa decisão lhes custou. Na manhã seguinte, me vesti com muito cuidado. Escolhi um terno vermelho sangue que transmitia poder, saltos Lubin que faziam barulho como armas nos pisos de mármore e um pequeno pingente de bússola de ouro que pertenceu à minha avó, a única Wilson que realmente me amou. A sede da Wilson Shipping não havia mudado em 10 anos. O mesmo prédio imponente de granito, a mesma placa de bronze dizendo fundada em 1847, o mesmo retrato do meu bisavô olhando com raiva no saguão. Mas havia uma tensão no ar. Sussurros nervosos e olhares rápidos enquanto os funcionários notavam minha chegada. Senhorita Martinez disse a recepcionista, pulando em posição. Não esperávamos que a reunião do conselho fosse privada. Não mais respondi, entregando-lhe um envelope grosso. Eram minhas credenciais como acionista majoritária da Fênix Maritime e detentora de uma grande dívida de transporte da Wilson. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Suas mãos tremiam enquanto ela verificava as informações. Ela ficou pálida quando percebeu exatamente quanto poder Helena Martinez tinha. Claro, na sala de reuniões do 14º andar, o tempo no elevador me deu um momento para me preparar. No meu ouvido, a voz de Maya me dava atualizações por um fone discreto. Todos os membros do conselho estão presentes. Seu pai está tentando aprovar um plano de reestruturação de emergência. Ele ainda acha que pode salvar a empresa sem ajuda externa. As portas da sala de reuniões eram de madeira pesada, do chão ao teto. Parei por um momento, ouvindo as vozes familiares do outro lado. Não posso aceitar esses termos, meu pai estava dizendo. A Fênix Maritime está tentando roubar nossa empresa pedaço por pedaço. Não temos escolha. George, outra voz respondeu. Estamos perdendo clientes, nossos navios estão desatualizados, e essa misteriosa Lina Martinez é dona de metade dos portos que usamos. Empurrei as portas e entrei. A conversa parou imediatamente. 12 homens internos caros me encararam, todos com um olhar de dinheiro antigo, poder antigo, ideias antigas. Na cabeceira da mesa, meu pai ficou paralisado no meio de um gesto. Seu rosto escureceu quando ele me reconheceu, a mulher que havia ido ao casamento de sua filha. Senhorita Martinez, ele conseguiu dizer. Pensamos que esta fosse uma reunião privada. Não mais respondi. Corri até a mesa, meus saltos ecoando no silêncio. Por favor, não me deixe interromper sua conversa sobre os termos da minha empresa. Sua empresa? Ele cuspiu as palavras. A Fênix Maritime não passa de uma novata que usa truques digitais para roubar clientes estabelecidos. A Wilson Shipping sobreviveu por 6 gerações e vai sobreviver por mais 12 dias. Eu interrompi suavemente. A menos que você aceite os termos da fusão que estou prestes a oferecer. Coloquei uma pasta na mesa. Dentro dela estavam os documentos que representavam o pico de 10 anos de trabalho. Provas de que eu era dona dos seus edifícios, seus armazéns, suas casas, e também evidências das suas dívidas, suas tentativas de modernizar sem sucesso, e seus esforços desesperados para manter as aparências enquanto o império de vocês desmoronava. Isso é impossível, meu pai sussurrou, folheando as páginas. Essas propriedades, nossa casa, a rede de hotéis, tudo me pertence, eu confirmei. Junto com o controle acionário de quase todos os seus clientes. Encare isso, Sr. Wilson. Você não está mais apenas perdendo, você já perdeu. Ele bateu a pasta no chão. Quem é você? Algum bilionário da tecnologia tentando destruir um negócio tradicional? Você não sabe o que significa tradição familiar. Eu senti minha máscara, cuidadosamente construída, começar a quebrar. Apenas um pouco. Tradição familiar? Tirei meus óculos escuros e olhei diretamente nos olhos dele. Como a tradição de forçar seus filhos a casamento sem amor? Ou a tradição de declará-los mortos quando se recusam a obedecer? A cor sumiu do rosto dele. Não. Ele sussurrou. Não é possível. Alena? Um dos membros mais velhos do conselho exclamou, respirando fundo. Meu Deus! Helena Wilson!
Eu sorri, mas não de forma amigável. Helena Martinez, na verdade, adotei esse nome depois que você me matou. Contribui para uma imagem corporativa muito melhor do que ser a filha morta de um empresário falido. O caos irrompeu na sala de reuniões. Os membros do conselho começaram a gritar perguntas. Meu pai caiu para trás na cadeira e, em algum lugar do prédio, um alarme de emergência disparou. Basta! Minha voz cortou. O barulho foi como um chicote. Você tem exatamente 24 horas para aceitar a proposta de fusão. Se recusar, eu vou transferir todas as dívidas e os ativos restantes para minhas subsidiárias. A escolha é sua. Eu me virei para sair, mas parei na porta. Owen, pai, você pode querer dar uma olhada na mãe. Ouvi que ela ainda está se recuperando do show que fez no casamento de Olivia. Seguranças entraram enquanto eu saía, provavelmente respondendo a algum botão de pânico que meu pai tinha apertado. Eu sorri para eles quando passei. Eles trabalhavam para mim também, embora ainda não soubessem disso. No elevador, a voz de Maia veio pelo meu fone de ouvido. Bem, isso foi dramático. Eles sempre amam a teatróloga. Eu respondi. Aprendi com o melhor. Sua mãe está esperando no saguão. Chegou fazendo uns 5 minutos. Parece que ela quase se recuperou do champanhe. As portas do elevador se abriram e lá estava ela. Margaret Wilson, matriarca da Sociedade de Boston, impecável como sempre. Mesmo com o mundo desmoronando ao seu redor, ela ainda estava perto do retrato do bisavô. Por um momento, me vi com 18 anos, parado no mesmo lugar, enquanto ela me dava uma palestra sobre dever familiar. Senhorita Martinez, ela disse quando me aproximou, com a voz quebrada, como vidro congelado. Ou devo dizer Helena? Eu a interrompi, mas apenas de forma privada. Publicamente, ainda estou muito morta, é sua escolha. Ela estremeceu. Fizemos o que tínhamos que fazer pelo nome da família. O nome da família? Eu ri, e o som ecoou nas paredes de mármore. Dê uma olhada ao redor, mãe. O nome Wilson não vale nem a grama onde está gravado. A única coisa que mantém essa empresa funcionando é o meu dinheiro, o que coloca meu nome em jogo. Está gostando disso? Ela acusou, destruindo tudo que construímos. Não. Me aproximei o suficiente para sentir o perfume familiar dela. Eu estou salvando tudo que você destruiu. A empresa vai sobreviver, vai se modernizar, crescer. O nome Wilson vai continuar, só que não nas mãos de vocês. Os lábios dela, perfeitamente pintados, tremiam. Nós pensamos, realmente pensamos que você estava morta, pobre, fracassada. Eu respondi. Você pensou que sua filha rebelde não poderia ter sucesso sem a ajuda da família. É por isso que me apagou, porque a alternativa seria admitir que você estava errada. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha, abrindo caminho através da maquiagem. Helena, por favor. Podemos consertar isso. Volte para casa. Eu disse, sem parar. Não sou mais aquela garota. Passei por ela em direção à entrada. Você tem 24 horas para aceitar a fusão. Não se preocupe. Vou deixar você ficar com a casa. Considere isso um presente de casamento para Olivia. Do lado de fora, meu motorista segurou a porta do carro. O sol quente de verão de Boston estava no meu rosto, tão diferente do frio artificial do prédio Wilson. Olhei para trás uma vez, vendo a silhueta da minha mãe através das portas de vidro, pequena e perdida no saguão do Império destruído. Maia estava esperando no carro. Fase 2 concluída. Ela relatou. O conselho está em caos. Nossos advogados estão prontos. E os rumores já estão se espalhando pelo distrito financeiro. Qual é o próximo passo? Verifiquei meu telefone e vi dezenas de chamadas perdidas. De repente, percebi quem Helena Martinez realmente era. Deixe-os falar, deixe-os entrar em pânico. As próximas 24 horas iam determinar o destino de tudo que eles construíram. E tudo o que eu construí para substituir isso. Agora, eu disse que esperaríamos e, então, mostraríamos a eles o que a filha morta poderia fazer. A próxima fase mudaria tudo, mas isso é outra parte da história.
As 24 horas que dei para o conselho de embarques da Wilson pareceram as mais longas da minha vida. Passei elas no meu escritório na cobertura, observando o pôr do sol e o nascer do sol sobre o porto de Boston, enquanto meu telefone não parava de vibrar com mensagens cada vez mais desesperadas. Precisamos conversar, esse não é o caminho, de vários membros do conselho, vamos discutir os termos em particular, de amigos da família, Helena, querida, nunca acreditamos, de Olivia, e, surpreendentemente, é realmente você? Não respondi nenhuma delas. Em vez disso, me concentrei nas peças finais do meu plano, me certificando de que cada detalhe estava perfeito. A mídia já estava falando sobre a história. Boston, supostamente, Dedia está voltando como uma CEO bilionária para assumir a empresa da sua família. As manchetes se escreveram sozinhas. O Wall Street Journal estava online, e Maya entrou com café fresco. Eles querem uma exclusividade, ela disse. Ainda não respondi. Tomei o café, sentindo seu conforto familiar. Deixe-os especular por enquanto, a verdadeira história virá depois da decisão do conselho. E se eles recusarem a fusão? Sorri, lembrando do rosto da minha mãe no saguão. Eles não vão aceitar. Meu telefone vibrou com uma mensagem da secretária do conselho. A votação foi unânime na aceitação dos termos da fusão da Fênix Maritime. Meu pai nem votou contra, talvez ele finalmente tenha reconhecido que era inevitável. Ele preparou a coletiva de imprensa. Eu disse a Maya, 2 horas no saguão principal da Wilson Shipping, diga a eles que Helena Martinez vai fazer um grande anúncio. Toquei o pingente da bússola no meu pescoço, pensando na minha avó. Ela finalmente terminou de se esconder. O saguão estava lotado quando cheguei, com repórteres se apertando para se posicionar. As câmeras piscaram e uma multidão de funcionários da Wilson Shipping se alinhou nas sacadas acima. Meu pai estava com os membros do conselho em um pequeno palco, parecendo ter envelhecido uma década durante a noite. Eu fiz eles esperarem 10 minutos, um pequeno prazer mesquinho, mas eu merecia. Quando finalmente entrei, a multidão ficou em silêncio. Eu estava usando o azul da Wilson, uma cor poderosa, combinando com o lobo da empresa e a bússola da minha avó, que brilhava sob a luz. Não me escondi mais atrás de óculos escuros ou sotaque espanhol. Obrigada a todos por estarem aqui, comecei a falar, subindo no pódio. Meu nome é Helena Martinez ou, como alguns de vocês devem lembrar, Helena Wilson. A sala explodiu em reações, as câmeras clicaram freneticamente, os repórteres começaram a gritar perguntas, e em algum lugar na multidão, ouvi minha mãe suspirar. Levantei a mão pedindo silêncio. 10 anos atrás. A família Wilson anunciou minha morte trágica, um acidente de barco na costa. A verdade, porém, é um pouco menos dramática. Simplesmente recusei um casamento arranjado e fui construir a minha própria vida. Meus pais acharam isso vergonhoso e escolheram enterrar um caixão vazio, em vez de admitir que sua filha os desafiou. Meu pai deu um passo à frente, com um rosto escuro de raiva, mas a segurança, minha segurança, o segurou. Na década seguinte, continuei. Eu conquistei o que eles disseram que seria impossível. A Fênix Maritime revolucionou a logística de transporte, adotando tecnologia moderna, enquanto empresas como a Wilson Shipping ainda se apegam a métodos ultrapassados. Crescemos rápido, adquirindo portos, propriedades e clientes, incluindo muitos dos antigos ativos da Wilson. Eu me virei e olhei para os membros do conselho diretamente. Hoje, estou anunciando a fusão da Wilson Shipping com a Fênix Maritime. O nome Wilson continuará, mas a empresa será completamente reestruturada. Todos os membros atuais do conselho serão aposentados, com pacotes de compensação generosos. Mais caos, mais perguntas gritando. Eu percebi Olivia deslizando para o fundo da sala, ainda com o bronzeado de lua de mel, observando com os olhos arregalados. E agora eu disse e vou responder às perguntas. Senhorita Wilson, sua família sabia que você estava viva? Perguntaram. Não, eles estavam bem comprometidos com minha morte. Senhorita Martinez, como você construiu seu império? Da mesma forma que eu teria modernizado a Wilson Shipping, se tivessem me permitido. Sabem, tradição sem inovação é apenas decadência lenta. Senhor Wilson, qual a sua resposta ao retorno de sua filha? Meu pai deu um passo à frente, e por um momento eu vi algo quebrar na sua fachada orgulhosa. Helena, nós pensamos que... Ele começou,
mas eu terminei por ele. Você pensou que eu falharia. Esse é o fim. O problema, pai, é que você nunca viu quem eu realmente era. Ele envelheceu mais uma década na minha frente. Nós fizemos o que achamos que era certo. Não, eu corrigi, calmamente. Você fez o que era fácil. Apagar minha existência foi mais fácil do que admitir que eu poderia ter tido ideias melhores. Me declarar morta foi mais fácil do que explicar por que eu saí. Até agora, abrir mão do controle é mais fácil do que ver sua empresa entrar em colapso sob seu próprio peso. Helena. A voz da minha mãe, vindo de algum lugar na multidão. Eu a ignorei e continuei falando com os repórteres. A fusão manterá o nome Wilson, por respeito à sua história, mas não se enganem, isso é uma transformação completa. Estamos indo para o futuro, quer a velha guarda goste ou não. Mais perguntas começaram a voar, mas minha atenção foi tomada por Olivia, que estava empurrando a multidão. Ela parecia diferente da noiva polida de 2 dias atrás, mais jovem, de alguma forma mais parecida com a irmã. Eu me lembrei que ela estava lá. Você estava lá, ela disse, chegando até o palco no meu casamento. Você nos viu todos fingindo lamentar por mim. Levantei uma sobrancelha. Sim, eu sabia. Sua voz baixou, então só eu pude ouvir. Às vezes, eu olhava para fotos antigas e pensava que te via em eventos de caridade, funções de negócios, de ônibus. Eu achei que estava ficando louca. Você não estava. Eu a olhei. Por que você não me contou naquela época? Quando eles... Ela parou de falar e olhou nos meus olhos. Você teria guardado meu segredo. Eu estudei seu rosto, esperando a resposta. Não, você sempre foi. A filha perfeita deles, aquela que nunca desobedeceu. Ela estremeceu. Eu tinha 12 anos, o suficiente para saber o certo do errado. Eu suavizei um pouco, vendo a dor real nos seus olhos, mas ainda jovem o suficiente para ter medo de acabar como eu. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Eu sinto sua falta, o verdadeiro você, não a irmã morta que eles falavam nas festas. Pela primeira vez, eu senti minha própria compostura quebrar. Eu senti sua falta também, mas eu não podia ser quem eles queriam. Eu tinha que ser eu mesma. Senhorita Martinez. O grito de um repórter quebrou o momento. O que acontece com a família Wilson agora? Eu me virei para a multidão, a massa profissional firmemente no lugar. Eles vão reter seus bens pessoais, aqueles que ainda não são legalmente meus, e vão receber uma compensação justa por suas ações. Eu não estou aqui para a vingança. Eu estou aqui para salvar uma empresa que perdeu o seu caminho e os relacionamentos familiares. Eu olhei para meu pai, derrotado em seu próprio palco. Minha mãe chorando baixinho na multidão. Olivia, dividida entre a irmã que ela perdeu e os pais que ela escolheu. Algumas coisas, eu disse baixinho, podem ser consertadas com dinheiro ou acordos comerciais. Os Wilsons declararam sua filha morta, em vez de aceitar suas escolhas. Isso não vai embora só porque ela voltou, bem-sucedida. A coletiva de imprensa terminou. Depois disso, os repórteres fizeram seus trechos sonoros, os fotógrafos tiraram suas fotos da filha pródiga triunfante, e gradualmente, a multidão se dispersou e eu fiquei no palco observando meus pais se juntarem com seus advogados, enquanto Olivia ficava em dúvida, entre nós. Maia apareceu ao meu lado. Os papéis estão prontos para assinar, sala de conferência privada. Eu balancei a cabeça. Me dê 1 minuto. Quando o saguão estava quase vazio, eu caminhei até onde meus pais estavam. Eles pareciam velhos e cansados, nada como os grandes pilares da minha infância. Os advogados vão explicar tudo o que eu disse, profissionalmente. Você vai ficar confortável. A casa é sua para o resto da vida, as propriedades de férias também. Eu não estou interessada em deixá-los sem nada, apenas impotentes. Meu pai disse, amargamente. Como você fez comigo? Eu sorri sem calor. A diferença é que estou lhe dando uma escolha. Assine os papéis, aceite uma aposentadoria confortável, talvez até tentar reconstruir algo parecido com um relacionamento familiar real, ou lute comigo, perca tudo e prove que o orgulho é realmente mais importante do que sangue. Minha mãe pegou minha mão e eu deixei. Eu senti seus anéis caros pressionando minha palma.
Nós pensamos que estávamos protegendo você, ela sussurrou. O mundo dos negócios é tão difícil para as mulheres. Eu me afastei. Eu sei exatamente o quão difícil é. Eu tive sucesso não por causa do nome Wilson, mas porque você me forçou a lutar sem ele. Olivia deu um passo à frente. Helena, e você é minha irmã. Eu disse, simplesmente. Minha porta está aberta, quando você estiver pronta para me conhecer como eu sou, e não como eles queriam que eu fosse. Eu me virei para ir embora e então parei. Ah, e mãe, da próxima vez que você estiver bêbada em uma festa no meu hotel, tente não se gabar sobre como você apagou sua filha. Isso é ruim para nossa reputação. A papelada levou menos de 1 hora. Assinaturas foram feitas, mãos foram apertadas e, assim, a Wilson Shipping passou a pertencer à filha que eles achavam que tinha morrido. A empresa manteria seu nome, mas nada mais. Novo conselho, novos métodos, novo futuro. Mais tarde naquela noite, eu estava no meu escritório, observando os navios Wilson no porto. Logo, eles seriam repintados com o logotipo da Fênix Maritime, com tecnologia moderna, integrando minha maior rede de transporte. O legado Wilson continuaria, mas não do jeito que meus pais imaginavam. Maya trouxe uma garrafa de champanhe para comemorar a fusão. Eu corrigi, pegando uma taça. Às vezes, é preciso uma morte para trazer algo à vida. Sua irmã está ligando, ela disse cuidadosamente. Eu toquei o pingente da minha avó. Vovó sabia. Ela me deu essa bússola um dia antes de eu desaparecer. Ela disse que, às vezes, o caminho certo não é o mais fácil. Mulher inteligente. Ela teria adorado ver isso. Tomei um gole de champanhe, lembrando que ela sempre dizia que o orgulho Wilson nos afundaria mais rápido do que qualquer tempestade. Meu telefone tocou. Era Olivia novamente. Desta vez, eu atendi. Podemos conversar? Ela perguntou baixinho. Realmente conversar, só nós? Respondi. Olhei para o porto, onde os navios Wilson flutuavam na escuridão. Venha. É hora de você ver quem sua irmã realmente é. Depois de desligar, pedi a Maya para pedir um jantar para 2. Seria uma noite longa de explicações sobre como preencher a lacuna entre a irmã que morreu e a mulher que ressurgiu das cinzas, mas talvez, só talvez, algo bom pudesse sair de tudo isso. Eu não era mais Helena Wilson. Aquele nome tinha morrido, exatamente como meus pais disseram. Mas Helena Martinez era mais forte, bem-sucedida além dos meus maiores medos e, finalmente, estava completamente livre. A fusão salvaria a empresa, o dinheiro salvaria o estilo de vida deles, mas a verdade é que foi isso que me salvou. No final, era disso que a história realmente se tratava. Não era sobre vingança, nem dinheiro, nem mesmo sobre família. Era sobre uma garota que teve que morrer para se tornar quem sempre deveria ser. Levantei meu copo em direção ao Dark Harbor e, sussurrando, disse, Helena Wilson, que ela descanse em paz. Então, me afastei da janela e fui encontrar minha irmã, pronta para o que viria a seguir.